Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e você está no Na Face Pod, mais um novo episódio e estamos ao vivo nesse momento, tá? Seja bem-vindo para vocês que estão pela primeira vez aqui no nosso canal e já aproveita para se inscrever no canal. Gostou do conteúdo? Também dá o seu like, isso ajuda esse conteúdo chegar com mais frequência para você. Na Face Pod é um podcast que traz aqui personalidades que, através da sua profissão, transformam a vida das pessoas, traz mais qualidade de vida. E aqui a gente fala de saúde. E quando a gente fala de saúde, muitas vezes vai ser um assunto mais técnico, mas a gente tenta traduzir para você, paciente, para você que está interessado nesse assunto, de uma forma mais leve, que fique de mais fácil entendimento. Esse é o nosso objetivo, além de trazer a história dos nossos convidados, que eu sei que vocês gostam, contar as histórias de casos que eles tiveram ao longo da carreira. E para você que está começando agora, entrando no mercado de trabalho, é um conteúdo riquíssimo, riquíssimo para você começar já com boas informações, com um bom conteúdo como a gente vai ter aqui com essa celebridade da odontologia que eu consegui trazer. Bom, para que tudo isso aconteça, nós temos alguns patrocinadores aqui. A Neo Custom, da Neo Orto, uma gigante que eu tenho a honra de tê-los aqui. A Neo Orto, todo um sistema, toda a solução de placa e parafuso para bucomaxilo, para neurocirurgia, ortopedia, pé, mão, quadril, joelho, eles têm de tudo, todas as soluções para fraturas, de modo geral, para grandes reconstruções. E a Neo Orto está crescendo de uma forma assustadora. Juntou agora com uma gigante que é a Medartis, as duas gigantes, o Geninho também, que nosso convidado conhece bem, falaremos de um evento em breve que vai acontecer. Então já mando todo um abraço para todo mundo da Neorto e acesse o QR Code da Neorto, confira todos os materiais e preste atenção no que vai se tornar a Neorto daqui para frente, com boas soluções, com um material ainda melhor para bucomaxilo. Aguardem essa nova tecnologia transferida da Medartis para a Neorto, que vai ficar um material impecável, que vai mudar completamente o mercado da bucomaxilo, da neurocirurgia e da ortopedia também. Tem material para coluna, customizado, que é a Neo Custom, material impecável, melhor custo-benefício do Brasil. Outro patrocinador que nós temos aqui é o ITC Curitiba, Instituto de Treinamento em Cadáver. Você, professor, que quer levar a tua aula prática para um cadáver lab que você sempre sonhou, o ITC Curitiba é uma ótima opção para você levar e tornar esse sonho possível e realidade. Com opções de cadáver, de peças frescas para você treinar de ponta a ponta e tornar aquela sua técnica aplicável para o teu aluno. Então, torne essa experiência ainda melhor para o teu aluno e o ITC pode garantir isso para você. Acesse o QR Code do ITC que está no canto da sua tela, que você vai ver as opções, não só de curso para você aluno, mas também você professor que tem interesse em levar esse cadáver lab para frente, tem essa opção que o ITC vai te proporcionar uma excelente experiência para você e para os seus alunos. E outro patrocinador que nós temos aqui é a Capim. Capim é um software para clínicas odontológicas. Faz toda a gestão administrativa, da entrada do paciente até a sua saída, tanto a gestão administrativa quanto a gestão financeira. Luiz, como que faz a gestão financeira? Você vai fazer um tratamento para o teu paciente, no momento de fazer a cobrança, você faz no boleto? Ah, no boleto eu não faço porque eu tenho um risco de inadimplência. Tudo bem, você faz no cartão? No cartão eu não faço porque o paciente pode não ter limite. A Capim financia o tratamento para você e para o teu paciente e parcela em até 21 vezes, 21 parcelas, e você, dentista, recebe no dia seguinte, em um dia útil. Então, além de melhorar o teu fluxo de caixa, vai viabilizar o tratamento para o teu paciente e um sistema impecável da Capim, sua secretária vai adorar, porque é fácil de utilizar e vai melhorar os resultados da sua clínica, tá? Bom, estamos no YouTube, @naface_pod de podcast. Estamos no canal no YouTube, ao vivo nesse momento. E se você não conseguir assistir ao vivo, todas as terças-feiras, a partir das 7 horas, a gente está com um novo episódio lá dentro. Estamos no Spotify com imagem e todas as quintas-feiras, a partir de meio-dia, na TV aberta para todo o Rio Grande do Sul, na TV+. Tem vários canais que transmitem a TV+, e a gente tem uma honra muito grande de estar com o pessoal sendo transmitido e competindo com a Ana Maria Braga todos os dias, viu, Zé? É assim, a gente só briga com a Globo. Bom, eu tenho a honra hoje de trazer aqui, eu falei uma celebridade, não é exagero, ele é um formador de opinião e já formou muita gente, acompanha a formação de muitos profissionais,
está no mercado há bastante tempo, já viu de tudo, e eu quero saber de tudo que ele já viu aqui, ensina o tempo todo e está à frente de uma das maiores instituições da odontologia e que eu tenho a honra de trazer aqui, que deu trabalho para trazer, eu desde quando a gente está no 72º episódio, 73º episódio, eu já pensava em trazê-lo, e hoje finalmente a gente conseguiu. Eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Celso Russo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Boa tarde a todos, boa tarde, Luiz. É um prazer a gente estar aqui, né? Poder falar de odontologia, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente faz há tantos anos, né? Poder falar um pouquinho da associação, poder, né, compartilhar de tudo que a gente vive da odontologia com vocês e com o teu público, né? Que é muito grande, né? Vou querer saber de tudo. Inclusive, eu trouxe vários professores aqui da BO, vários participaram aqui já, tive uma Que honra legal. muito grande. Muito bom. E a gente sabe, a gente teve a oportunidade de conversar, acho que a semana passada, Sim. e falei do peso que tem a ABO na especialidade, então por isso eu fico muito honrado e muito agradecido de você estar aqui hoje. Não, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês. E eu descobri que você é palmeirense como eu. Sou palmeirense, sou É, palmeirense e com acompanha muito. mesmo. Acompanho o time, acompanho. Eu gosto de futebol, sempre gostei, né? Você viajou para Nunca ver o... joguei, mas nunca joguei, né? Mas eu acompanho há muitos anos, né? E viajou para ver o Mundial? Para os dois, É mesmo. é mesmo. Mas valeu a Acompanhado do pena mesmo filho, perdendo. vale a pena, né? É uma experiência única, né? A gente tem que aproveitar os bons momentos também, né? Sim. Então, E a fase tá boa. A gente já sofreu muito, né? Tem quando que a fase aproveitar. tá boa, tem que aproveitar, né? Eu já sofri muito, né? Sofremos já. Verdade. E hoje tem, né? Hoje tem jogo. Hoje tem. Prometo que eu libero a tempo. Não, sem problema. O senhor é daqui, de Curitiba? Não, Nasceu? eu nasci em São Paulo, fiz toda a minha formação acadêmica foi em São Paulo, né? Tá. Fiz lá e depois, logo que me formei, eu vim para Curitiba, né? Vim para cá e depois continuei estudando em São Paulo, toda a minha trajetória, né, de estudo foi em São Paulo, mas estou Família aqui. toda lá. Família de lá, né, e acabou vindo, né, a família, os pais, o sogro, acabou vindo para Curitiba, né, também. E agora estou aqui já, vivo há mais tempo em Curitiba do que em São Paulo, então Já perdeu o sotaque totalmente. eu diria que sou meio a meio hoje, né? O amor pelo Palmeiras veio de lá. Veio de lá, veio de lá. E lá você já pensava, né? Lá atrás, lá na tua infância, na tua adolescência, você já pensava, era a odontologia que ia seguir? Como que foi? Na verdade, eu sempre tive uma queda desde já do início, né? Eu tive a queda pela medicina, pela odontologia, eu sempre fui muito da área de biológicas, todo já o meu segundo grau feito destinado à carreira de saúde, né? Mas eu sempre pensava em medicina ou odontologia na época, né? Eu ainda meio indeciso, né? Depois, com os vestibulares que eu acabei passando, tanto em medicina quanto em odontologia, eu optei pela odontologia, né? E, e, E de lá para cá. e teve no momento que era uma outra odontologia, né? Sim, com certeza, Você né? fez metodista? Eu fiz metodista, Universidade Metodista em São Bernardo, né? Era uma universidade muito boa na época, né? Eram professores da USP, tá? O grande, né? Todo, né? O corpo docente era praticamente da USP. Eram professores que até hoje o pessoal estuda em livros deles, né? Então são gente. E daquela época dos teus colegas, todos vingaram ou teve gente que ficou pelo caminho? Não, ficou pelo caminho, né? Era uma turma, eu lembro que era uma turma de 100 pessoas, 100 acadêmicos, né? E eu tenho contato com muitos deles até hoje, né? Mas assim, muitos, como em todas as profissões, né? Muitos se deram muito bem, hoje são empresários, eu tenho, né, ligados à minha área, inclusive, né? Tenho professor de faculdade, tenho um dono de faculdade em São Paulo, que é amigo pessoal, tenho dono de empresa de implante, enfim, né? Então, mas sim, muitos ficaram pelo caminho, né? Quando o senhor chegou na faculdade, viu tudo, bom, você queria fazer já aquilo, né? Já Queria que já estava fazer, vivendo aquilo. já vivi aqui. Viu algo ou quando
estava lá dentro e falou: "Pô, não era bem isso que eu queria"? Não, pelo Foi se contrário, eu apaixonando. fui me apaixonando cada vez mais, né, eu sempre fui muito clínico, toda a minha tanto na faculdade, eu tinha muita facilidade no clínico, na parte clínica, né, eu lembro que eu fui o primeiro na parte de clínica integrada, né, eu fui premiado na formação, É. justamente por essa parte clínica, né, a parte teórica também, né, a parte eu sempre fui bem, mas eu sempre prezei pelo clínico. E durante toda a minha profissão, assim, mesmo a gente até hoje eu gosto de ensinar o clínico, né. É mesmo. Verdade. Quando depois que terminou a faculdade, você já tinha, na cabeça qual seria a tua A especia Sim, subespecialidade? não, minha especialidade ela já definiu na minha cabeça no terceiro ano de faculdade. Por quê? Como? Porque quando eu comecei a fazer prótese no terceiro ano de faculdade, era diferente do que é hoje. A universidade na época a gente fazia muita coisa, em todas as áreas, né, hoje é mais restrito isso, o ensino mudou um pouco, né, mas eu já na própria quando começou a cadeira de prótese, que comecei a trabalhar e estudar com prótese, atender paciente com prótese, eu vi que era aquilo, né, e já saí com a ideia de prótese, né, fiz 2, 3 anos de clínica e já fui pra área de prótese, E se achou ali? e me achei ali. A gente sabe, eu sempre puxo esse assunto aqui e a gente fala com muitos residentes, muita gente que está ainda estudando, indo para a área Sim. para o mercado, e nunca é fácil, né? Porque você está fazendo a odontologia, quando você está para terminar, você já acha que vai chegar no consultório, teus pacientes já vão estar sentadinhos te esperando, Esperando, exato. e não é assim, a Não, realidade é é outra. completamente diferente, Como né. foi a sua entrada no mercado? Naquela época, Luiz, era muito mais fácil do que hoje, tá. Eu me lembro, eu falo isso até às vezes quando a gente coloca, né, que está conversando sobre isso. Eu vim para Curitiba, montei meu consultório ali no Batel, né, onde eu fiquei o tempo inteiro, né, toda a minha profissão foi naquele bairro, e eu montei o consultório, abri a porta, eu lembro que eu abri a porta, minha esposa também na época era dentista, né, fizemos juntos inclusive e tal, e abri a porta e nesse primeiro dia já entrou uma senhora com 2 crianças, a dona Leia, até hoje eu lembro dela, Primeiro né, é o paciente. meu primeiro paciente, no primeiro dia que eu abri a porta, que o consultório estava pronto para eu poder receber o paciente, né. Então Mas não é essa a realidade, né? não, hoje é totalmente diferente, né, hoje eu acredito que, eh, pelo número de faculdades que tem, nós temos mais de 700 faculdades no Brasil, É né, muita gente. é muita gente se formando todo ano, né, o mercado ele está saturado e mal distribuído, né, se a gente olhar a distribuição de dentistas pelo Brasil. Então, Sim. assim, nos grandes centros, a concorrência é muito grande, não porque, né, na verdade, muita gente, né, muitos consultórios, e o dentista ele não sai hoje com a formação que saía, na minha época, né, há 40, 30, 40 anos atrás. Mudou. Então ela mudou, o ensino mudou, e a realidade é que o dentista se forma e muitas vezes é explorado por algumas, digo explorado porque eu tenho que falar nisso, né, Sim, porque sim. são clínicas que pagam diárias muito baixas para os dentistas recém-formados e eles vão atendendo, se aquele não serve, põe outro no lugar, e isso é uma roda viva, né. Então o que eu sempre falo para os alunos, para quem está começando ou quem me pergunta, assim, a coisa é estudar, né, porque assim, vai demorar um pouco mais, mas se formar, né, ele se forma, ele tem que estudar, ele tem que praticar, ele tem que, se esforçar muito para se sobressair pela qualidade, né, porque aí ele vai conseguir, mas isso demora, né, E, isso e- demora. e hoje a gente tem muitos cursos, assim, com todo respeito, mas alguns cursos questionáveis. Com certeza, E isso reflete na formação do profissional. exato. Ainda assim, o senhor acha que é possível ainda esses dentistas que estão indo para o mercado de trabalho ou escolhendo como a sua formação,
até antes de se formar, escolhendo a faculdade que vai fazer. A odontologia ainda proporciona que o profissional prospere dentro da especialidade ou saturou a ponto de não ter mais para onde ir? Veja, eu vou voltar a dizer, eu acho que ela vai demorar um pouco, mas quem vai sobressair é pela qualidade e pela capacidade. Eu vejo hoje que existe tantos profissionais desvirtuando, né, indo para áreas que até a área estética ela tem que ser Sim, deve ser, claro, ela deve ser incentivada, mas também dentro dos limites do nosso conhecimento. E assim, esses profissionais acabam se formando dentistas e não sendo dentistas na realidade, né? Então a gente vê muito isso. Então eu te falo porque assim eu tenho dois recém-formados, um com 4 anos, outro com nem um ano de formado dentro da minha clínica, onde eles estão aprendendo, né? Um sim. já fez 2 especialidades, outro está na primeira. E assim, é o que a gente fala todo dia para eles: estudem, estudem, estudem e, né, e se aperfeiçoem na técnica, porque ali é que daqui um tempo vocês vão ter pacientes que estão tendo problema em atendimentos hoje, né? Sim. Então, assim, existe o espaço, não está fácil, né? Eu diria assim que claro que quem tem uma certa facilidade, um certo acesso, filhos de dentista que tenham esse encaminhamento, mas aquele que está começando por si só, e vai ter que se esforçar, ele vai conseguir, mas com dificuldade, né? E vai demorar um pouquinho. Então, assim, não adianta pensar que vai abrir a porta e daqui um ano, Não, daqui 2 anos, não, aí vai ter que trabalhar e vai ter que se esforçar. eu trago alguns profissionais aqui que falaram que o perfil do aluno mudou também, né? Muito, muito, muito. E, e muito aqui dentro do YouTube, o Leandro Clipper veio aqui e falou assim: eu estava dando uma aula, expliquei uma técnica, expliquei o conteúdo, pedi para replicarem. Na hora da prova, ele foi olhar no YouTube a mesma coisa que eu tinha aplicado. Exato. Então, assim, Mudou? mudou o perfil, né? Então, assim, mudou o perfil dos professores. Eu vejo universidades, né, que dispensam professores de qualidade por questões de concorrência, baixar preço É mesmo. baixar preço de mensalidades, né? E isso vai baixando o nível, né? Sim, Então isso vai baixando o nível das formações. Então nós pegamos alunos da especialização que às vezes não sabem anestesiar, não sabem fazer um procedimento básico. Então muitas vezes a gente tem que fazer um nivelamento, né? Fazer um nivelamento teórico para que depois possa se aprofundar aonde tem que se aprofundar num curso de especialização, né? na tua época você já estava voando nessa Você fase, né? sai, você já sai, a gente já saía Pronto. fazendo, né? Não saía pronto, mas saía com condição de sentar e fazer todos os procedimentos, mesmo que menos complexos, mas com condição de fazer. Pelo menos saía seguro, né? Saía seguro para fazer, exato. E até a gente sempre fala, né? Não tem tanta gente que, mesmo os alunos que estão se formando, não estão querendo tanto. Então, aquele que quiser querer um pouquinho mais, Esse vai embora, esse vai esse vai conseguir, se esse destacar. vai se E é destacar. uma forma bom, como posso chamar você, né? Você, por favor. Tá. É, assim como você tem dois jovens lá no teu consultório, esse é um critério de análise também, né? Sim, Como com o certeza. quanto ele quer, né? Exatamente, Para ter exatamente. perto. E É. essa é uma boa forma de começar a entrar no mercado, de bater na porta mesmo dos Sim, profissionais mais experientes e pedir um e espaço. pedir um espaço e ter aquela humildade de ficar do lado da gente aprendendo, E o né? jovem tem essa humildade hoje, hein? Alguns têm, outros não. Então, assim, de ficar do lado, de ver o que você está fazendo, né? De aprender, porque tem muita coisa que não está em livro, né? O dentista é muito Sim, criativo. O dentista é uma das profissões mais criativas que tem, porque ele se depara com determinada
situação na hora que ele tem que resolver na hora e não está no livro, né? Se não tiver no Sim. livro, ele vai, né? Eu vejo muito, a gente discute isso tanto na prótese quanto na cirurgia, que é o meu sócio, é o cirurgião, e enfim, ele estava me falando hoje, me contou uma cirurgia que ele está agora na hora do almoço, uma cirurgia que fez de manhã. Ele falou: olha, eu tive que fazer isso, isso. Eu falei: cara, mas, né? Não, mas porque era uma situação que eu tive que, né? Uma coisa que não está em lugar nenhum e fiz, e quando ele me mostrou para ver o que foi, poxa, que bacana que ficou, né? A criatividade e a habilidade manual, né? Então isso Isso é não só com o vem tempo, né? e não Isso vem vem de com o tempo, graça, não né? vem de graça, exato. Bom, você falou que fez prótese Isso. e depois fez implanto. Na verdade eu fiz implante, fiz prótese, fiz implante, mas por uma questão profissional na nossa clínica, eu fiz uma parceria com um cirurgião, há 25 anos atrás praticamente, e eu acabei não ficando na cirurgia, ficando Tá. só na prótese, em função até de a gente trabalhar junto, né, e fazer esse trabalho Juntou junto, forças. juntamos forças e isso deu certo durante esses anos todos e está dando ainda. Perfeito. Bom, você se formou há algum tempo, Sim, uma boa estrada aí, e 42 anos. 42 anos de formado. 42. 42. Você viu muita coisa. Até Hum, falei na introdução que Sim, deve ter visto muita coisa, deve ter muita história. sim, E a odontologia, assim como o aluno, assim como as universidades, mudou muito. sim. A tecnologia, ela auxiliou. Em que momento que a odontologia mudou? Foi lento? Foi gradualmente? Eu vejo a tecnologia, ela foi aos poucos, né? Ela veio surgindo aos poucos, sem grande. E de um momento para o outro parece que chegou tudo junto, né. Eu vou ser bem sincero aqui dizendo para você, assim, que pra gente que tem um pouco mais de estrada e que tem um pouco menos de habilidade na parte tecnológica, como tem Sim, a molecada, a gente fala hoje, né, a gente apanha um pouco mais, até para aprender a tecnologia, sim, né. Hoje você pega os jovens, eles mexem no celular, ou mexem no computador, ou mexem num scanner, que é o nosso caso, ou no sistema, com uma facilidade muito maior que a minha, né. sim, Então, eu procuro aprender com eles também nisso, né, porque, né, se a gente hoje nós temos a área digital no consultório, e eu chamo justamente esses jovens que estão com a gente lá, né, que estão: "Olha, vocês têm que aprender, que vocês aprendem muito mais rápido, para sim, me ensinar também, para me ajudar em algumas coisas", né. Nos próprios cursos da gente, a gente tem a parte tecnológica e estamos aprendendo junto, né, é uma evolução muito grande, né, e a tecnologia veio para ficar, sim, né, ela veio para não tem mais volta, né. Você falou, né, dos materiais sim. customizados, né, isso, né, não tem E mesmo os mais volta. materiais evoluíram, né? Muito, De muito, tempos lá de muito, trás para muito, hoje. muito, muito. Hoje, todos, né, se a gente pensar na parte cirúrgica, o que nós temos de blocos Sim, customizados, né, das cirurgias que, né, feitas por material impresso, né, blocos impressos, blocos ósseos impressos, sim. coisas, né, que a gente vê que só a tecnologia favorece, né. Algumas coisas até demais, né? Até demais, Que exatamente, até não é demais. aplicável. Então eu, né, na minha área, né, que depois que você faz um preparo de uma prótese, preparo de um dente para colocar uma prótese, né, eu moldo aquele dente em 5 minutos. Se eu tiver que, né, quando Sim, eu vou escanear, eu demoro 15, 20. Então ainda eu não tenho a habilidade que eu tenho na tecnologia como sim, sim. como no analógico, né. Mas a gente tem que tentar acompanhar sempre toda essa evolução, né, E se adaptar, né? e se A adaptar. gente tenta falar aqui também a gente fala muito para o profissional que está começando, para a gente experiente que está aí no mercado há algum tempo e nos acompanha, mas a gente também fala para o paciente. Uhum. Falando da especialidade, da prótese, hoje todo paciente ele está pronto para receber uma prótese? Qual que é o preparo que é feito para isso? Como que se prepara um paciente que precisa da prótese? Então, hoje o paciente ele já chega muito ciente daquilo que ele quer ou que ele precisa, em função até da internet, né, o Sim, paciente já chega sabendo
o que que ele precisa. Agora, como a prótese é muito variada, né? Você pode fazer a prótese de um dente, uma coisa com um dente que fique invisível dentro Sim. do trabalho todo que você está fazendo na prótese, ou como você pode fazer uma reabilitação total em cima de prótese. Então, quando o trabalho, quanto mais vai se aprofundando, quanto mais vai ficando complexo esse trabalho, mais você precisa informar o paciente para que ele saiba realmente o que ele vai receber. Às vezes ele vê na internet alguma coisa e acha que aquilo é para ele e não é, né? Às vezes ele ouve uma propaganda de uma clínica que faz procedimento A, ou B ou C, que ele sai de lá de uma forma, né, tranquilo, ou que ele sai com os dentes todos postos, como se aquilo tudo fosse para todo mundo, e não é, né? Então, cada caso é um caso. Então, a gente já recebeu muitos pacientes que vêm, mas eu vi na clínica tal que isso aqui eu podia fazer. Não, você não pode fazer, né? Mas eu vi na internet que minha vizinha fez, ou que eu... Não, não é para você, né? Você não tem essa condição, né? Tem essas Então, diferenças tem de essas paciente para diferenças que paciente. você precisa realmente esclarecer ao paciente, né? Principalmente quando envolve cirurgia ou prótese, ele precisa saber. Claro, muitas coisas se cabem a todos eles, né? Procedimentos mais comuns, mas tudo tem que ser muito bem planejado e o paciente tem que acompanhar esse planejamento desde o começo até a execução final, né? Tá. E com relação à idade do paciente para que ele possa fazer uma prótese, tem uma limitação? Tem. Não, a prótese, como eu te falei, ela vai desde de um dente que quebrou e você precisa pôr uma coroa para que aquele dente seja restaurado, até um caso onde o paciente perde todos os dentes e coloca vários implantes para fazer um trabalho. Então, assim, Não tem não tem limitação. idade. Hoje o que a gente nota é que realmente dependendo da classe que você trabalha, né, do teu perfil de paciente, né, você aumenta essa faixa etária, né, e os pacientes mais jovens não têm tanta prótese pela educação, pelos cuidados que, enfim, esse paciente teve durante a vida e tal. Mas os pacientes mais idosos, que é o meu caso, né, o Uhum. meu público hoje é um público 50 a mais, posso te Tá. dizer com segurança, né, 45, 50 a mais, né? Então esse que já não teve tanta facilidade no passado, esse tem mais tendência a ter prótese, né? Isso todos eles têm praticamente, né? Perfeito. E ainda você lida muito com os medos dos pacientes, né? Sim, que é um trauma, que é uma Normal, coisa normal. Isso né? é Você lida todos os dias, todo dia, todo provavelmente. dia. Sim. E qual que é o medo hoje mais frequente que você vê e como que você quebra essa objeção de medo? Porque existe em qualquer Em qualquer. especialidade. O pós é tranquilo? Como que é a cirurgia ou como que é a Hoje, prótese? então, hoje as cirurgias, eu falo muito de cirurgia porque a gente faz muito Sim. conjunto, né? Quase todo dia temos esse tipo de trabalho, e ela evoluiu bastante até por causa dos materiais, a técnica cirúrgica evoluiu, a, a, a tecnologia ajudou demais as cirurgias, né? Porque hoje você consegue planejar tudo antes, tudo no computador, né? E só vir executar com muito mais rapidez, né? Então, esses procedimentos eles se tornaram muito menos invasivos, né, na grande maioria, né, dos casos, então facilitou, tem muita facilidade disso, e quanto menos tempo de cirurgia, menos trauma você tiver, você vai ter um pós-operatório muito melhor. Então a gente percebe que isso tem melhorado muito. Então esse é um dos fatores que a gente procura trabalhar muito com o paciente, né? Essa parte de planejamento do trabalho, desde a cirurgia até a colocação da prótese, né, para que o paciente se sinta mais confortável e ele vai ter realmente um trabalho mais tranquilo. E a gente está falando de um pós, de uma reabilitação de um paciente, lógico, dependendo do- da quantidade ou do caso, Sim, vai demorar um pouco mais. sim. Mas a gente está falando de uma reabilitação em quanto tempo do paciente? Hoje é um trabalho, quando em termos de reabilitar, quando você reabilita a boca inteira, né, tudo, que você restaura todas as funções, é trabalho normalmente para Ah, um ano e meio, né, onde você... Então, sim, quando é reabilitação oral, né, a reabilitação é um trabalho um pouco mais longo, porque ele exige
né? Principalmente quando envolve implantes, né? Que aí tem tempo de espera, maturação das cirurgias, enfim, né? Mas é essa média, né? Eu trabalho há 1 ano e meio, 1 ano e meio, até 2, né? Hoje a ortodontia também é muito usada, né? Para fazer os alinhamentos prévios ao tratamento, né? Enfim. E vocês se ajudam, né? Sim, Você com sempre tem uma certeza. equipe Sim, sempre sempre tem uma envolvida equipe, sempre mesmo que você não tenha aquela especialidade na clínica, você tem os amigos, os colegas que indica. que faz esse planejamento, né? Bom, você está dentro do consultório todos os dias que a gente está falando aqui, Todos os sempre vai dias. para o consultório. Sim, sim, E você tem hoje você preside a ABO exato. nacional. Nacional. É. Como que a ABO... Bom, primeiro eu queria saber como que você administra isso, porque você tem consultório mais a ABO, como que... Na verdade, a BO faz parte da minha vida, da minha vida profissional. Se eu te falei que eu tenho 40 anos de formado, eu tenho 33 anos de ABO. É mesmo? Né? Então, assim, hoje eu não consigo mais separar a ABO da minha profissão, né? Porque eu comecei em 1993 eu entrei na ABO Paraná, aqui, como tesoureiro na primeira gestão, em 93. Né? Nós estamos em 2026. Nesses 33 anos, Sim. né? Eu nunca saí da ABO. Eu nunca saí da diretoria da ABO. Então, assim, e isso me levou, né, me levou a participar de todas as questões dentro de ABO, tanto daqui quanto em nível nacional, porque eu sempre participei de reuniões, sempre participei das atividades da ABO Paraná junto a todas as outras ABOs do Brasil, né? E isso acabou me levando, né, à presidência da ABO Nacional em função desse processo todo, que é um processo que vem vindo há muitos anos. Então, hoje a gente consegue o tempo assim, né? A gente fabrica o tempo, né? Dá um Dá jeito, um tem que jeito, né? encaixar. Tem que encaixar, né? Então E de eu tanto procuro. tempo, né, já se adaptou bem, né, à tua rotina. Claro que assim, o ritmo do consultório acaba sendo um pouco mais ameno em alguns dias, porque eu preciso desse tempo para essas. Mas também é uma tendência, né? Você vai passando o tempo de profissão, você vai selecionando algumas coisas a mais para poder dar conta de tudo, né? Mas Sim. E, bom, você falou da ABO, mas tem muita gente que não não sabe, acompanha, que não não sabe o que sabe é. nem o que é. O que é a ABO? Uhum. Qual a função da ABO hoje? Qual que é o papel? Tá, então, a ABO, por ser uma associação, né? Nós somos uma associação sem fins lucrativos, né? Aonde o nosso objetivo principal é a parte social e a parte educacional, né? Então, são essas os dois pilares da associação, a parte social e a parte educacional. Então, vamos falar de ABO Paraná, que é a entidade aqui que os dentistas, né, daqui de Curitiba, do Paraná, possam estar nos ouvindo. Nós temos uma escola, né, de pós-graduação dentro da associação, onde nós temos toda a parte, uma escola muito bem montada, para quem não conhece, né, é uma escola que tem toda a parte tecnológica embutida, temos 2 clínicas, temos centro cirúrgico, temos salas de aula, temos auditório para 150 pessoas, ou seja, uma estrutura não muito grande, mas é uma estrutura que comporta os nossos cursos de especialização, né? A gente só dá o curso de especialização, aperfeiçoamento, reciclagens, cursos mais curtos, cursos de imersão, enfim. Temos um quadro de professores que são selecionados, né, ao longo desses anos todos, então todas as equipes são de alta qualidade, Só né, tem fera todas, lá, né? né, tem muita gente boa, então assim, a gente se difere de algumas escolas por isso, né, por a gente preservar a qualidade técnica dos professores e por a gente preservar a questão de formação do aluno mesmo, sabe? Porque assim, muitas escolas fazem cursos de dupla, tripla certificação,
São escolas, vamos fazer 3 especialidades numa só. Não, nós seguimos aquela regra, vamos dar o melhor curso possível dentro daquela área, então nossos cursos são todos de uma certificação única, né, e com toda a qualidade que a gente possa oferecer. Os alunos lá, eu vejo e acompanho, vocês têm várias cadeiras lá, né? Temos, E atendem pacientes. sim, sim, sim. Todos os cursos de especialização, eles são, toda a parte prática atende a população, né? E como que esse paciente chega lá na BO? Ele chega por indicação, ele chega por encaminhamento de SUS, encaminhamento de profissionais, de boca a boca entre os pacientes, mas assim, nós temos uma questão muito importante, a gente não cobra do paciente, né? Quer dizer, existe um custo, porque a gente tem que manter um custo mínimo, né? Então o paciente ele tem um custo de material, que é uma taxa muito pequena que ele paga pelo procedimento, é uma coisa, né? E ele faz praticamente todas as especialidades, com exceção da prótese e do implante, que são onde você tem um custo, né? A associação não tem como Do material, no do caso. material, né? Nem os cursos. Então, o custo do material o paciente paga, né? Mas se for comparar com o custo de qualquer consultório, a gente dá um atendimento de primeira qualidade com custo 30% do valor de um curso de um consultório, Super né? acessível. Muito acessível, né? E o custo que é o custo do material, para subsidiar realmente isso, né? Esse paciente, se ele está vendo ali, ele tem, sei lá, vai ver, entrar no site da Biop, talvez, O ele site da BO, viu que precisa e que talvez ele consiga um atendimento lá. Ele vai direto na BO ou ele vai precisa? direto na BO, ele liga, nós temos todo um serviço de triagem, né? Ele liga, ele já vai cair com a triagem da clínica, a clínica vai fazer uma pergunta, onde que ele vai, qual que ele quer, vai indicar para uma triagem que a gente faz, uma pré-triagem, e esse paciente vai para tratamento de canal, vai para restauração, vai para endodontia, endodontia tratamento de canal, endodontia, vai Sim, para prótese, vai para cirurgia, enfim, né? Ele é encaminhado para aquele grupo de alunos que não são alunos, mas são todos dentistas, né? sim. Muitas vezes dentistas já formados como eu falei no início, né? Com formação um pouco mais avançada, já com bom tempo de cancha, outros nem tanto, né? Que estão começando agora, mas todos eles são supervisionados por uma equipe de professores, como eu te falei, todas elas de Sim. excelente qualidade. E mesmo esses procedimentos são acompanhados pelos professores, geralmente? Sim, todos eles, né? Então, todos os pacientes são atendidos, independente eles são acompanhados por um professor. Em todas as clínicas estão professores acompanhando o grupo de alunos, né? Você tem ideia de quantos pacientes rodam lá dentro? É muito Difícil, é muito paciente. paciente, é muita gente. E acaba sendo um papel social que a Sim, BO tem exato. absurdo. Um papel social, exatamente. A gente tem, então, como eu estava falando da associação, essa parte da escola, né? E a gente também tem um projeto social, aí temos o projeto social, né? Não ligado aos dentistas, mas sim à população, né? Sim. Também temos esse serviço. À frente da BO todo esse tempo, bom, chegou lá em algum momento, como que você chegou na BO? Entrou como tesoureiro, mas como que foi a tua chegada lá? Não, eu cheguei na BO em 89, ou seja, 3 anos antes de eu entrar, 3, 4 anos antes de eu entrar para a diretoria da BO. Eu cheguei porque, assim, eu me formei em 84. De Tá. 84 a 89 eu consegui trabalhar. Eu só podia trabalhar, não tinha condição de fazer nada, porque eu precisava trabalhar para sobreviver, né? Então, durante 4, 5 anos, eu fiquei trabalhando, tentando, né? E aí eu falei, já estava na hora de eu começar a estudar, de novo, né? Porque eu demorei um tempinho para. Não é que nem hoje, o aluno sai da universidade e já vai para a especialização no mês seguinte, Não era né? assim. Naquela época, a gente tinha que fazer 2 anos de clínica para poder entrar na especialização, né? Então, eu nem poderia fazer especialização antes de trabalhar durante 2 anos como dentista, né? Que era uma coisa fantástica. Eu acho que isso devia voltar até hoje. É, Eu acho que devia voltar até hoje. Porém,
isso caiu, né? Então, naquela época, eu fiquei 4 anos e pouco trabalhando, e falei, agora eu tenho condição de estudar. E fui procurar BO, porque era o curso, era o que tinha aqui em Curitiba para eu Uma começar a estudar, especialização. para eu começar, não era nem especialização, fui treinar. E aí eu fui procurar o quê? Um curso de prótese, né? Que é o que eu gostava de fazer. Sim. Procurei o curso de prótese e entrei no curso, conheci os professores, fiz o primeiro ano de curso, fiquei amigo dos professores, né? Na época ali eu já tinha uma certa habilidade, porque eu sempre gostei disso, aí fica aqui com a gente fazendo aqui um estágio com a gente ali, né? E imagina, eu sou amigo desses professores até hoje e estou dando aula com eles há 30 e tantos anos, É né? mesmo. Então eu acabei ficando no curso com eles como aluno, depois fiquei como estagiário, depois fiquei como professor, né? Aí eu saí para estudar em Campinas, saí para estudar em Bauru, enfim, fui me aperfeiçoando, mas Sim. continuei lá dentro, né? E a partir daí nunca mais saí, né? E entrando lá, eu entrei na diretoria e aí acabou ficando. Por isso que assim, como você falou, muitos dentistas não sabem o que é associação. A Sim. associação ela ajuda muito a gente, né? Assim, ela te dá primeiro uma formação, ela te dá relacionamento, ela te faz, principalmente para mim que vim de São Paulo, não tinha um relacionamento com os curitibanos em si, Você teve né? dificuldade de entrar? Tive, É mesmo. tive. Assim, então eu valorizo muito a associação por isso, porque lá dentro eu consegui fazer o relacionamento que eu não conseguia fazer fora, né? Então, assim, você chegar numa cidade diferente, uma cidade um pouco mais fechada em termos de relacionamento, né? E a gente, então eu consegui através da associação ter essa ajuda, né? E uma baita dica para quem está começando também, Muita né? dica para quem está começando. Porque tem essa dificuldade até hoje, né? Às Tem. vezes o pessoal não consegue, não sabe nem por onde começar. Exatamente. Então lá você vai ter uma orientação, você vai ter procurar aquele curso que possa te ajudar, né? Você vai ter relacionamento com outras pessoas, vai ter relacionamento social, né? Lá Sim. dentro, enfim, né? Bom, a BO, ela, bom, você acompanhou a formação de muitos Um profissionais, monte. né? Aham. E as dores que você via lá atrás dos dentistas, elas também mudaram? Quais as maiores dores que você vê por parte dos dentistas que eles levam até vocês hoje? A sua dor foi muito parecida, né? Porque você precisava estudar, Sim, sim. mas a especialidade mudou muito de lá para cá. É. As dores dos dentistas mudaram também com o tempo? Eu acho que o que mudou você fala em dores, eu acho que essa parte que a gente conversou de entrar na profissão, A dificuldade que ele tem na dificuldade que entrar profissão. na profissão, porque naquela época assim a gente tinha uma dificuldade, mas a gente entrava e começava a trabalhar, né? Nós tínhamos paciente para trabalhar, como te falei, a gente abria a porta e a partir daquele momento Tinha. não entrava o paciente, ele entrava pela tua porta. Não Hoje não precisava estar no acontece mais Instagram. isso. Não tinha Instagram, né? Hoje, se você não tiver Instagram, parece que não acabou a profissão, né? Não é verdade? Verdade. Então, assim, eu vou ser franco com você, eu não tenho Instagram da minha clínica, assim, tem a coisa, mas eu não faço, né? E tem paciente todo E tenho dia. paciente todo dia, né? Então, assim, agora, é claro que isso não é do dia para a noite. E Sim, hoje eu acredito que se tivesse que começar hoje, acho que sem o Instagram não começaria também, sim, né? sim. Então não tem, já é uma briga de foice. Então eu acho que a maior dor é essa, é você conseguir o teu paciente para trabalhar, atender esse paciente de forma que não que você atende esse paciente ele vai embora e não volte mais, que você fidelize esse Sim. paciente ao longo da tua carreira, né? Que é o que a gente faz, né? Então hoje de onde vem o meu paciente? O meu paciente vem do paciente que indicou o outro paciente, né? Então vem de indicação, meu paciente é indicado, eu não, né? Ou de colega mas enfim é isso que a gente Mas para construir essa rede levou tempo, né? leva tempo. E hoje eu acho que a maior dor é essa, né? Você construir ter essa rede de pacientes e você saber o que você vai fazer no teu paciente, né? Então eu acho que aí que o dentista tem que se esmerar em ter é o conhecimento técnico,
né, não só técnico, como, né, o conhecimento científico, para poder ter o seu paciente, tratar dele e mantê-lo como paciente ao longo da carreira. Até porque não adianta nada, você tem um Instagram de 1 milhão de seguidores, chega lá o paciente na tua frente, você não consegue Não consegue improvisar como o teu improvisar. colega fez ali no momento Exatamente. difícil. Ou você não mantém esse paciente, você vai ficar girando, tendo paciente novo todo dia e perdendo paciente todo dia, né? A retenção de paciente retenção é de importante. paciente. E é difícil porque eu acho que na medicina também é assim, na odontologia também é assim. Sim. Essa formação o dentista não tem, né? De gestão ou de E que reter é o paciente. importantíssimo isso que você falou, né? Eu acho que assim, essa questão, a gente não aprende na faculdade, você gerir o teu consultório ou tua clínica como uma empresa. E na verdade né? Sim, Você tem que gerir aquilo como uma empresa, você tem que saber que aquilo do teu consultório você tá dentro, uma parte vai ter que ficar na tua clínica, outra parte você vai ter que ter lá o seu prolabore, como que você vai sim, viver, quanto você tem que determinar, o quanto você precisa para viver, né? Você precisa determinar o quanto você vai reinvestir no teu trabalho, principalmente hoje, com tantos equipamentos que tem, é muito, né? Muita coisa, sim, dependendo da área que você, né? Então essa parte de gestão, essa parte de o marketing também, sim, hoje você tem que fazer o teu marketing, que seja Instagram, que seja marketing pessoal, eu não sei, enfim, você tem que fazer, você tem que saber gerir o consultório, você tem que gerir teus funcionários, né? Nem que seja o teu funcionário, seja uma sim. auxiliar que faça tudo para você, mas você tem que saber como fazer isso, né? Então, isso Não é fácil. E a partir do momento que você abriu a porta do consultório, você já está pagando, você já né? está pagando. Você começa negativo todo mês. Isso que eu falo sempre, né? Você começa Sim, dia 1º devendo X mil reais, né? sim, Aí você tem que correr atrás para cobrir aquilo, porque você tem lá no dia 5, você tem que pagar salário, tem que pagar imposto, você tem que pagar laboratório, você tem que pagar, né? Enfim, todas as despesas da clínica e ainda sobrar dinheiro para você viver, né? sim. Então, E além de investir na tua carreira também, porque além de investir, você exatamente. precisa estudar, você precisa colocar mais equipamentos novos, materiais. Exatamente. E Não é quando você sai fácil. para estudar, você pensa, olha, eu saí para estudar, que legal. Paguei para estudar, porque você tem que pagar tudo, né? Sim, Evidente, você tem que investir no estudo e você deixa de atender nesse período que você está estudando. Então, você sai, está estudando, está pagando e está deixando de receber. Então, você tem que estar preparado para tudo isso. Então, essa gestão, toda essa visão empresarial, tudo isso faz falta e eu vejo muito que faz muita falta para os mais novos, sabe? Eu sim, acho que para mim fez falta isso é lá mesmo. atrás, né? Porque você sai da faculdade, você começa, né, a trabalhar. Como era um pouquinho mais fácil essa parte de você começar a receber, a ter um fluxo financeiro um pouquinho maior já desde do começo, né? Hoje é muito mais difícil. Fica faltando essa parte de gestão, de você saber. Então, isso também na associação você vai buscar esse tipo de informação, Sim, que legal. né? Você vai Ótimo. buscar isso aí. Perfeito. A gente falou, eu trouxe aqui o Dr. Ivan, um O gênio brilhante. Ivan, o Ivan, além de ser um amigo, né? Ele é Ele é um um gênio, né? profissional excepcional. Ele é Excepcional. Tem alguns diferente. pacientes com ele, ele é diferenciado. Ele é E assim, diferenciado. uma inteligência absurda, um É, estudioso, é, né? é. E ele fala, bom, dentista e advogado, Sim, né? Raro, né? sim, Isso. Ele fez primeiro, ele acho que primeiro Acho que quase junto, né? fez quase junto, Me é contou verdade. aqui que Aham. fez junto, que loucura. É, Mas enfim. E ele falou, bom, a gente falou do profissional que está começando, de olhar para essa parte de gestão e às vezes não se interessa, não consegue olhar muito para isso e é muito importante, não se prepara para isso. E eu conversei com o Ivan aqui sobre tem o começo da carreira, durante a carreira e também um momento que o dentista vai parar. sim. E o Ivan fala sobre isso, né? Sobre a aposentadoria do dentista. Esse Ótimo profissional, ponto que você está tocando. e esses profissionais se preparam para esse momento? Como que é? Como que Então, funciona isso? eu acredito que não. Eu acredito que a grande maioria não. E isso é uma coisa que a gente teria que até incentivar, Explorar mais, né? explorar mais. Eu vou te dizer porque eu estou vivendo isso, né? É mesmo? Sim, Veja, eu tenho 42 anos de profissão, né? sim. Então, assim, eu falo, a gente já está no terço final da carreira, né? A gente já passou, está no É, terço final. E assim, e a gente
eu já tinha essa visão do que fazer, então eu sempre busquei alguma coisa fora da odontologia, mas isso não é muito legal, porque você acaba não podendo se dedicar a uma coisa ou a outra. E eu, como nunca deixei de me dedicar para odontologia, as outras coisas eu deixava na mão dos outros. Sempre em segundo plano. E fica em segundo plano. Então não foi o correto, né? Não me arrependo, mas não foi o correto. Então eu acho que essa questão de você fazer um plano de aposentadoria, um plano de carreira, olha, eu vou precisar de tanto, né, eu quero me aposentar com X anos, eu quero, né, eu preciso fazer esse planejamento Sim. financeiro, isso é muito importante, E isso eu não acho. começa depois de 42 anos de Não, formado, não, de isso, profissão. não, isso eu acho que tem que começar quando você se começou a trabalhar, você tem que pensar nisso, E a né? maioria não pensa, Não né? pensa, a grande maioria não E pensa. eu digo até, estava conversando com o Leonardo, inclusive, sobre isso, Aham. e, e a gente falou sobre isso. E não é só uma exclusividade da odontologia. Tem Não, eu muitos acredito que médicos aí não, que os não se médicos preparam também. para isso, né? Exato. E às vezes se vê, não para de trabalhar, às vezes quer descansar, quer já, né, Sim. parar, reduzir o ritmo um pouco, e não para porque não pode Não, deixar não de pode ganhar. deixar de ganhar, exatamente. Que falam que, Então, isso você vê, e o médico, dependendo da área, claro, o médico às vezes trabalha atrás de uma mesa só, não vamos tirar o cirurgião sim, dessa história, mas assim, às vezes ele trabalha atrás de uma mesa, né, sentado ali. O dentista não, o dentista tem um esforço físico absurdo, sentar no né? monte todo dia É um esforço, a gente tem, então, assim, eu espero não precisar da anel orto, mas eu tenho problema de ombro, eu tenho problema de quadril, né, o meu ombro dói, o quadril dói, né, por quê? São 42 anos sentado no mocho, a lombar já está com problema, a cervical está com problema, e não tem caramba, como, e vai ser assim, né, e eu vejo hoje muitos mais jovens do que eu, muito mais jovens, aí na faixa de 40 anos, 40 e pouco, 30 e pouco, já com problemas, né? Então, assim, tem que se planejar com isso também, tem que se planejar fisicamente, porque quando você fala isso com alguém que está com 4, 5 anos de profissão, não sente nada, sim. né? Mas fala, você vai chegar aos 40 de profissão e você vai sentir como é que é, né? Então, isso também é uma coisa a ser trabalhada, sabe? Que cada vez mais a gente possa falar sobre, né, para até conscientizar esses profissionais que estão começando a Exatamente. precisa olhar para Precisa isso, né? olhar, exatamente, com certeza. Que nem um jogador de futebol, né? Ele não começa pensando em parar, E mas em parar, uma hora vai exatamente. parar, Uma hora né? ele vai parar, então ele tem que aproveitar aquele período que ele está ativo, né? E o dentista é a mesma coisa, né? Sim, Ele tem, enquanto ele está produzindo, porque o que acontece muito, Luiz, a gente acaba, com o passar dos anos, a tua visão não é a mesma, né? A tua capacidade de ficar sentado, né, 8 horas no mocho não é a mesma, né? Então tudo isso vai te dificultando, vai te fazendo produzir menos, né? sim. Por isso que eu te falei, ó, a gente vai reduzindo um pouco, porque assim, eu prefiro reduzir um pouquinho o meu atendimento, para atender menos paciente e atender com a mesma qualidade que eu fazia anteriormente, Sim, né? Porque perfeito. se eu quiser fazer o que eu fazia em 1 hora 10 anos atrás, Não eu dá. não vou fazer, né? Eu não vou fazer porque eu tenho limitações físicas para isso, né? Então eu prefiro aumentar aquele período de atendimento, em vez de ficar 1 hora, fica 1 hora e meia, 1 hora e 45, e eu consigo fazer com a mesma qualidade, E ao né? mesmo tempo que você quer pensar na tua família, você quer Exato, acompanhar né? o Palmeiras mais vezes. Mais vezes, tal. Então o que acaba acontecendo? A gente tem que se planejar, e esse planejamento é que eu acho que a gente tem que buscar e informar os mais novos. Tem que começar cedo, Tem que né? começar assim. Então, até um ponto delicado, e fique à vontade de responder. Hoje a gente vê a odontologia, é, muitas discussões entre conselhos. Tá. É a medicina falando que o dentista não pode fazer determinado procedimento, que Tá. está invadindo a especialidade. A própria odontologia criando novas especialidades, como a estética agora. Estética facial, cirurgia estética facial, né? Pois é, e como está isso? As associações, os conselhos, a gente vê um colégio da Bucomaxilo, por exemplo, que a gente vive todos os dias, Uhum. um colégio que não se posiciona muito com relação a esses temas.
Que o você está cons vendo hoje? então, eu estou vendo assim, a gente acaba eu como presidente de uma entidade nacional, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, Sim, mas assim, o que eu vejo como cirurgião dentista, tá, é assim, essas especialidades que na minha época, ou mesmo até pouco tempo atrás, nem se falava em fazer, né? sim, Harmonização, uma especialidade sim, nova, né? Não que eu acho que o dentista não possa fazer, ele pode fazer, ele tem conhecimento, né? Cabeça, né? sim, Cabeça e pescoço é a nossa área de atuação, então determinados procedimentos sem problema nenhum, mas a gente tem que saber a nossa limitação. Em alguns procedimentos, não é um curso de uma semana, não é um curso de 10 dias, ou mesmo de, né, um curso rápido, né, que você vai se habilitar a fazer, né, vai fazer uma cirurgia de nariz, de repente, né, são não dá. procedimentos da estética hoje que eu tenho assim, muito receio em falar, olha, não, vai procurar um cirurgião dentista para fazer, Sim, né, porque assim, são procedimentos que você pode legalmente fazer, né? O conselho te dá essa liberdade de fazer, porque ele estipula, você pode fazer por causa disso, 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 estipula como especialidade e você pode fazer. Porém, a tua formação não é para aquilo, então vá buscar a formação primeiro, né? sim. Seja, né? Esteja preparado. Esteja bem preparado e você faz à vontade, né? Então, assim, existe uma briga. Hoje a gente nota uma briga, porque a medicina, por exemplo, na estética facial, reagiu contra, né? Eu não sei Sim, se você tem conhecimento, mas sim. eu vi outro dia uma publicação no Instagram tal, dos médicos falando sobre, não, então agora nós vamos fazer extração de siso, nós vamos pôr implante, nós vamos fazer. Pode fazer? Eu acredito que possam, né? Eles estão lá, mas então é uma coisa que, né? Se puser um médico para extrair um siso, não vai conseguir extrair um Sim, siso, né? Então, assim como um dentista talvez não consiga fazer uma determinada cirurgia estética lá que não é né? Não é do conhecimento técnico dele. Então, acho que cada um tem que saber a sua limitação. E aí que está o problema, né? E aí que está o problema. Como a estética hoje é um né, é um carro-chefe, né, para se ter um reconhecimento financeiro, né, para ter um ganho sim. financeiro, acaba que às vezes o dentista fazendo alguma coisa além do que ele poderia estar fazendo. Esse é o meu receio só. Sabe? E tem muita gente boa fazendo e, Claro, né, e preparado para isso, sem né? dúvida, sem Mas o dúvida. problema até pode ser que venha mais tarde os problemas, as buchas, como As, vocês falam, as consequências, né? As que esses consequências. pacientes às vezes, e já está acontecendo, né? Já, Né? exato. Esse profissional não é só preparado para fazer, mas também para tratar a Então, tá. intercorrência, né? Exatamente, as intercorrências, né? Eu tenho muito contato com o presidente agora ele já saiu, mas assim, era o presidente da harmonização, né? Aqui em Curitiba nós temos um grande nome da harmonização facial, enfim, que é um dos expoentes nacionais da Sim, harmonização, enfim, tal. Mas assim, a gente sabe que um dos grandes problemas são as intercorrências, né? sim. Então, assim, nós estamos preparados para resolver essas intercorrências, né? Então, é isso que eu acho que tinha que ser um pouco mais orientado, né? Um pouco mais selecionado através dos órgãos, né? Dos órgãos que regulam a odontologia, Sim. né? E como Enfim. ABO, nessas novas resoluções, você entende que vai precisar se adaptar a alguma nova rotina depois dessas novas resoluções? Por exemplo, nós temos curso de harmonização dentro da ABO, né? Sim, Mas assim, é uma equipe que tem muito conhecimento, está dentro daquilo que a odontologia pode e ensina aquilo que a odontologia pode fazer com segurança, né? injetáveis a princípio. Exato, né? Então assim, e ela tem todas as, porque isso o mercado exige que a gente tenha, a gente pode fazer, enfim. Mas dentro, assim, isso é uma das coisas que a gente discute muito lá dentro, né? Que seja uma coisa muito dentro daquilo que o dentista tem conhecimento, pode ter conhecimento para fazer, Sim, né? Então, isso sim. Agora, né, essa nova especialidade de estética facial,
ótimo. Vamos ver o que que isso vai trazer de consequência, né? Nós vamos ver daqui a um tempo, eu acho. E esses cursos rápidos aí é Os um cursos problema, né? rápidos são um Daí problema, faz um exato. curso no sábado, o aluno já sai do curso do Acho que sábado segunda-feira ele pode fazer no consultório. e já abre o curso dele, inclusive. É, Daí já- exatamente. Que é uma loucura. Exato, exato. Isso é um problema. Então, Falando da BO, doutor, ainda, tem vários. Vai ter um meeting lá. Até falei do Geninho, que ele vai ser um dos sim, palestrantes, né? isso, O que isso. que vai ser esse meeting? Como que vai Então, ser? nós sempre fizemos aqui no Paraná um congresso que era o CIOPAR, são congressos de ABOs, né? Então, Sim, todas as ABOs estaduais têm o seu congresso, todas não, algumas têm o seu congresso, e o Paraná já fez 15 edições ao longo dos anos desse congresso, a cada dois anos ou 3 anos a gente fazia um congresso. Em função, você tá dentro do mercado sim, odontológico, de materiais odontológicos, você sabe que hoje para as empresas participarem de um congresso, ela precisa estar muito bem segura que aquele congresso vai ter sim, retorno de pacientes, de dentistas, que aquilo vai lhe trazer um benefício sim, comercial, né? sim. E isso não está fácil no Brasil hoje, né? Então, o que nós da BO, por um período, decidimos fazer? Vamos fazer meetings de especialidades, né? Então, o ano passado nós fizemos de harmonização, teve um de disfunção de ATM, né? De DTM também, que foi o último que a gente fez. E esse ano nós vamos fazer um de implante e prótese, que agora, eu estou coordenando esse meeting agora, dia 21 e 22 de maio. Assim, é um meeting em 2 dias, são 2 dias intensos, começa às 8 da manhã até 6 da tarde, né? Numa quinta e numa sexta-feira, 21 e 22 de maio, onde nós vamos apresentar, vão ter 7 palestrantes, né? Que vão falar em alguns períodos, uns mais, outros menos, e dando, né, o que a gente tem mais de moderno dentro da implantodontia. São nomes, né, nomes fortes, nomes de grande conhecimento, né? O Geninho Tomé é um deles, né? Que vai abrir o evento na quinta-feira, né? O Geninho Tomé, na verdade, ele é um expoente da odontologia, né? Sim, De Curitiba, nacional e mundial hoje, sim, né? hoje mundial. E o Geninho, eu falo com muita segurança, assim, o Geninho, ele teve uma participação na BO fundamental para ele e para a BO, né? É mesmo. Isso lá nos anos, quando ele começou com o Anel Dente, lá para trás, Vocês se conhecem há muito tempo. há muitos anos, né? Então o Geninho, ele tinha um curso de especialização dentro da BO, né? Então ele cresceu grande parte do início da carreira profissional dele, tanto profissional como dentista, né, que ele já, né, depois ele foi estudar muito também, tá? Mas como empresário, né, aquele início de carreira de empresário, o início da Neodente dele foi dentro da BO. Ele não era o Geninho. Ele era o Geninho Tomé, dono da Neodente, né? Então, assim, mas só que na época A Neodente talvez não era o império que virou não, a hoje. Neodent estava começando, né? A gente estava, né, dando os primeiros passos. E o Geninho cresceu lá dentro. Então você pode, um dia que você encontrar com ele, você pergunta o que a BO representa para você. Ele vai te falar. Em várias situações, onde a gente está presente, ele fala sempre da BO, né? Então, claro que quando nós chamamos ele para vir falar no Meet da BO, ele falou, estou Aceitou na dentro, hora. né? Ele nos apoiou também, a gente abriu uma seccional americana nos Estados Unidos, né, É da mesmo. BO Nacional, né, porque a BO Nacional tem 27 sessões, né, seccionais, e agora nós estamos internacionalizando a BO Nacional, tá, né, abrimos em Miami, né, desculpa, em Orlando, né, foi feito agora em novembro, a inauguração da nossa seccional lá, e foi ter um evento lá, e o Geninho estava lá também, ele foi dar um curso lá, né? Teve um evento de 2 dias também, ele Ela é, estava lá nos ela é um ajudando. braço da BO aqui também? Não, Acaba é um sendo assim braço da Nacional, é da um braço da Nacional. Nacional, né? Agora estamos abrindo, agora em maio, junho, talvez já inaugure Portugal também.
Então estamos já com o processo já em andamento de se fundar a BO Portugal. E com uma dinâmica e um formato O igual ao mesmo daqui. formato daqui, com o objetivo de fazer intercâmbio Que entre os legal. dentistas americanos, agora os dentistas portugueses, mesmo os brasileiros que moram em Portugal ou nos Estados Unidos, com a gente aqui, a gente com eles lá, né, fazer um intercâmbio científico e cultural, né? E aí isso, né, peguei o gancho aqui para falar, por causa do Geninho, lembrei dessa situação. Então, só voltando lá ao meeting, né, que a gente estava falando, vamos ter esse evento, né, que vão ser 2 dias, né, então temos grandes nomes da cirurgia, um outro grande nome também, que é um nome um pouco mais conhecido da grade ali, né, o Júlio Joly, de São Paulo, né, que vai vir dar ele que vai falar mais, né, ele vai falar uma tarde inteira, mais 2 horas no dia seguinte, então, assim, vamos aproveitar bastante, né, então eu queria convidar aí a todos os profissionais da área, né, que estejam nos ouvindo, e apressem, porque vai ser no auditório da BO. O auditório da BO tem 160 lugares, 150, 160 lugares. Estão esperando lotação. Vai lotar, né? Com certeza vai lotar, porque para você ver, só ver Geninho e Júlio Joly, vou pôr esses dois nomes mais conhecidos, não, o Dr. Celso vai estar lá no fundo assistindo, né? Então a gente, só para ver esses dois nomes, né? Por um valor muito, muito pequeno, inclusive, né? Porque para quem é sócio, mesmo para o cirurgião dentista, é um valor acessível, justamente para a gente oferecer, né? Para quem puder se Tornar inscrever. acessível um evento como esse. Mas se inscreva logo, porque tá fechando. tá acabando as vagas já. E mesmo o pessoal de fora que não é associado, ele pode participar? Pode participar, ele vai ter um custo um pouco maior, né? De adesão, enfim, mas... Quais os dias, doutor? Só reforçando. 21 e 22 de maio. Então, dia 21 e 22 de maio, a gente vai deixar o link aqui, e conforme for, a gente deixa até o QR Code aqui na tela. Depois eu já passo para o Cleverson aqui. Cleverson, eu sei que você está me ouvindo. A gente deixa o QR Code aqui do meeting, que vai ser sensacional, com grandes nomes lá na ABO. Corra, porque senão, se quiser estar ouvindo aqui, você piscou, já não vai ter mais lugar. E aquela sala linda da ABO, que aí é covardia, é um lugar impecável, com nomes excelentes, então vale a pena, corra, e nessa data que o Dr. Celso falou. Doutor, até queria saber um pouco do teu dia a dia, até para te liberar, porque daqui a pouco tem o Verdão jogando, das histórias dos pacientes. Você atende há muitos anos, lembra do teu primeiro paciente, quando você abriu a porta, ela estava lá. Porque é um estresse diário, são dores na coluna, é um tempo de dedicação, de estresse, com toda essa parte de gestão, você tem a parte clínica, mas você tem uma devolução por parte dos pacientes, você trabalhando nessa área que te recompensa tudo. É muito compensador, né? Realmente é compensador você terminar, você poder concluir um trabalho, né? E ver a satisfação do teu paciente. Você lembra de algum caso que tenha te marcado mais, assim, na tua carreira? Difícil porque você tem um monte de casos, né? Muito caso. Eu lembro de um que era uma reabilitação, deve fazer uns 15 anos mais ou menos, 15 a 18 anos atrás. Era um paciente, assim, até conhecido, enfim, quando eu peguei aquele caso, assim, eu olhei e falei, acho que eu não vou dar conta disso, né? E não tinha muita tecnologia, não tinha nada de tecnologia ainda, 15 né? anos atrás. Hoje é muito mais fácil a gente programar e fazer, né? Você visualizar o teu quando não tinha nada disso, a gente tinha que fazer todo um projeto, todo ele analógico, enfim. Sim. Aí eu olhei aquele caso, que era um caso a gente fala de boca inteira, né? Quando vai de molar a molar superior, sim, molar a molar inferior, né? E eu falei, não, eu não vou dar conta disso pela dificuldade do caso em si, né? Pelas características anatômicas e do que o paciente tinha, enfim. E eu falei que eu não, né? Mas assim, falei, não, vamos fazer, né? Vou encarar. Sou protetista e tá aqui porque o outro eu não consigo fazer, eu tenho que fazer, né? E realmente foi um caso difícil e que correu bem. Esse caso me marcou bastante porque o resultado ficou fantástico, ficou muito bom, né? No meu modo de ver, ele ficou bom, o paciente adorou, enfim, sou amigo desse paciente até hoje. É mesmo. Alguma coisa sempre acontece nesse período, mas, né, a gente acaba
vendo o resultado, né? E é gostoso quando a gente vê o resultado ao longo dos anos, né? Não que você veja o resultado hoje, né? Amanhã tá legal, daqui uma semana você não sabe mais como tá Tá e, procurando ajuda e de já outro tá em profissional. outro profissional e você não sabe o que aconteceu. Então é bom quando você consegue fazer essa manutenção, né, do paciente e ter esse retorno, né, que o paciente volta, mesmo com um problema ou outro, que isso é comum, vou Sim, falar que não tem, eu vou estar mentindo aqui, sim. né, mas tá com um probleminha aqui, um probleminha lá, você resolve local. Então, essa é a maior satisfação que a gente tem, E vocês trazem né? qualidade de vida Traz mesmo, qualidade, né? traz qualidade de vida, ver o retorno que aquilo deu, né? Claro, muitas vezes a gente tem o lado, o contrário também Sim. acontece, olha, isso aqui não deu tão certo, vamos refazer, vamos fazer, isso é normal. Né? Falar que isso não acontece só É, porque o cara não fez, ou não né? trabalha na área. Ou porque não fez exatamente. Né? Ô, doutor, é É, uma honra ter essa aula aqui, toda essa tua bagagem dividida conosco. Tanto tempo de formação, 42 anos formados e trabalhando na área e ainda o olho brilhar desse aham, jeito e falando dos pacientes, para nós é muito gratificante e que isso sirva de exemplo para muita gente que está começando agora, que vai ter essas dificuldades, que possa te ouvir e como uma inspiração mesmo para traçar a sua carreira brilhante como você traçou. Então eu fico muito honrado de te receber aqui e para falar da tua história. Obrigado pelo seu tempo. imagina. E a gente vai fazer questão de também divulgar esse Meet, que vai ser sensacional lá na BO. Eu peço que façam isso, né? Porque assim é uma, eu não divulgar só o meeting, né, Luiz, mas também divulgar a associação, né? Exato, Porque assim a gente vê muitos dentistas que realmente não conhecem a associação, né? exato. Não sabe, porque não ser um órgão obrigatório, né? Como a gente Sim, falou lá no começo, ele só é sócio porque quer. Mas lá dentro, além de tudo isso que a gente falou, ele vai ter um plano de saúde onde ele vai pagar muito mais baixo, porque a gente tem um grupo, isso aí é até interessante falar, hoje na associação a gente tem um grupo de mais, eu vou dizer que está aproximados de 6 mil vidas, né? é mesmo. Onde a gente gerencia esse plano de saúde junto à Unimed, né? Com um custo muito inferior ao custo, né? Um plano Caramba, empresarial. certeza que Então, isso muito dentista não sabe não disso. sabe disso. E é um plano assim que a gente faz 2 entradas ao ano, né? Então a gente faz uma entrada no primeiro semestre, uma entrada no segundo semestre, né? Então, claro que essa entrada ela tem lá as suas características, lá as suas exigências, enfim. Mas assim, isso é um dos maiores benefícios, um dos grandes benefícios que a gente tem na associação, além de inúmeros convênios que a gente tem, várias parcerias, né? E então não é só a parte educacional, né? Sim, Se você me permite mais um minutinho, por favor. assim, eu falei que a gente tem um projeto social, né? E eu não falei desse projeto. Eu só gostaria de falar que é o seguinte: dentro da ABO Paraná, a gente tem um projeto que chama Educare, né? Coordenado por 2 dentistas da nossa diretoria ali, e que são muitos, assim, são crianças que são levadas à associação aos sábados, né? Alguns sábados, tem lá as datas que eles fazem. A gente vai buscar essas crianças em entidades, ou às vezes em Comunidades carentes. comunidades, enfim, leva para a associação, faz o tratamento, devolve aí faz esse tratamento até essas crianças estarem totalmente curadas, né, dos problemas bucais. Então esse é um dos projetos, né, coordenado lá pelo Dr. Fernando e pelo Dr. Luiz Antônio, né, que é um cara fantástico lá que faz essa parte, um coração enorme lá e que, né, já com bastante anos de formado também está lá fazendo prestando esse serviço. E temos um outro projeto que já é um projeto da ABO Nacional que chama-se Um Sorriso do Tamanho do Brasil. Esse projeto ele é em nível nacional, em parceria com a Colgate. Então, é onde a gente atende crianças no Brasil inteiro, não como atendimento clínico, mas como atendimento educacional, com atendimento preventivo, né? Isso no Brasil inteiro, é coordenado por uma diretora minha da Bahia, e eles fazem, esse projeto já tem
completamos 10 anos esse ano, já atendeu mais de 2 milhões de crianças. Caramba. E no Brasil inteiro, né? E nós aqui no Paraná, por a gente ter aquele projeto Educar, a gente ainda não tinha entrado muito, né? Mas depois que eu assumi a associação, eu fiz questão que o Paraná também entrasse. E hoje nós estamos também trabalhando com também temos esse projeto dentro da ABO Paraná, né? Um projeto da ABO Nacional, coordenado por uma outra integrante da nossa diretoria, né? Quem está nos ouvindo, o dentista que estiver nos ouvindo, a doutora Nereida Dias, que é uma outra figura Gigante. carimbada da ABO, né? E ela coordena esse projeto também de maneira fantástica, né? Então são 2 projetos que vale a pena conhecer e que a gente precisa de voluntários para trabalhar nesses projetos, né? Então são acadêmicos, pode ser dentista recém-formado, pode ser dentista com 30 anos de formado, quem quiser, né? Mas normalmente os acadêmicos, os recém-formados nos ajudam com isso, né? Então quem quiser, se tiver esse espírito de solidariedade, né? E dentro fazer alguma coisa da profissão, né? Para alguém que precisa, procura a associação, né? É só ligar lá, entra no site ou liga para lá, pergunta, eles põem em contato com os coordenadores, né? E que vale a pena, né? A gente não, eu particularmente tento organizar, né? Não tenho tempo de ficar, mas senão eu também iria fazer isso aí porque é muito bacana, né? É um projeto muito Que lindo importante, isso. né? É bem bacana. Que programa lindo esse Educare, tanto o Sorriso do Tamanho do Brasil, não é sempre que a gente vê projetos como esse atendendo tanta gente tanta assim, né? gente, então é Tanta mais uma criança. função da associação também, né? Então, como eu estava te falando, são coisas que a gente faz, né? Como você falou, estamos lá, né? O meu presidente atual, né? Ele fala assim, a gente tem um salário muito alto aqui, né? Então, o salário nosso é ganhar um lanche durante as nossas reuniões ali, a gente ganha o nosso lanchinho lá, mas é muito bom, né? É muito bom, a gente se sente muito bem em fazer tudo isso aí. E vocês estão entregando muito para muita gente que precisa também, Com né? certeza. Não só para esses profissionais, formando profissionais, mas muita gente que precisa. Então, se você está vendo algum corte como esse, procura diretamente a BO, tem algum problema? Ou que você vê aqui alguma possibilidade, ou se identificou com algum problema, que a ABO pode ajudar. É DTM, é harmonização facial, é implantodontia, tem uma série de especialidades. A gente vai deixar o link aqui da BO para você se deliciar. E o site deles é muito, muito bom e muito bem explicativo, que você vai se achar muito bem lá dentro. Bom, doutor, obrigado mais uma vez. Imagina. Obrigado pelo tempo, pelo seu tempo. E reforço aqui mais uma vez a honra que eu tenho de recebê-lo aqui e falar da BO, que a gente acompanha há tanto tempo, e com nomes tão grandes que a gente sabe que tem lá, pessoas tão sérias ali, Sim. e que está do tamanho que está. E agora saindo do Brasil, agora indo para Portugal, que cresça ainda mais essa rede que vocês têm. Inclusive, é importante até para esses profissionais, né? Porque você está vendo aqui o Dr. Celso falar, você que está começando agora, talvez seja o melhor caminho para você se encaixar um pouco mais. Está com dificuldade de se encaixar no mercado de trabalho? Talvez a ABO seja o melhor ponto de contato e o melhor ponte para que coloque você em contato com outros dentistas. Uma excelente forma de começar o teu trabalho e começar a se encaixar no mercado de trabalho, assim como aconteceu com o Dr. Celso. E assim, né, doutor? Tem palestras ali com bastante frequência, né? Palestras quinzenais, a gente faz, assim, nem são quinzenais, a gente vai encaixando com as datas, diversos temas, então tem palestras da área odontológica, temos palestras de área de gestão, temos palestras de área, né, da parte, dessa parte previdenciária, que também a gente falou no começo, que faz parte daquele processo que a gente conversou anteriormente, né, da aposentadoria, né, um projeto de aposentadoria, a gente tem um advogado específico que fala sobre aposentadoria, sobre, né, ou que ela pode também, qual é o melhor caminho, né, o que você deve fazer para se aposentar com mais... Então, assim, tem várias áreas, né? Isso a gente divulga todas essas palestras. Maio já vai ter, junho já vai ter, já temos julho algumas programadas. E
entra lá no site, né, veja nas redes, né, porque isso no próprio Instagram da BO, isso é divulgado com Perfeito. bastante. E mesmo que você não seja associado, tá? Mesmo não sendo associado, essas palestras estão disponíveis, tem um custo pequeno para os assuntos e tão diversos que tem lá. Então, mesmo não sendo associado, se informe dentro da plataforma da BO e provavelmente, uma vez que você for, você vai querer de novo, então vale a pena se associar e ter todos esses benefícios também que a BO propõe, né? Não só plano de saúde, entre outros programas que a BO tem. Doutor Celso, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Você falou, para mim foi um prazer imenso estar aqui. Eu adoro falar de odontologia, adoro falar de ABO e foi um prazer e poder, né, compartilhar isso com você. Eu que agradeço o convite de ter vindo aqui. Foi muito rico e eu espero tê-lo de volta aqui para contar como que foi o meeting. A gente vai acompanhar aí dentro das redes Vamos e até para marcar. falar mais sobre esses programas que a BO tem. Sim, quando quiser, podemos marcar uma nova conversa. A casa vai estar aberta aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Senhoras e senhores, para quem ficou até agora, muito obrigado. Obrigado por ter acompanhado essa aula do Dr. Celso. E falando de tanta coisa importante para quem está começando, né? E para quem também já está na área. Pontos importantes para você estar sempre ligado. Agradeço aqui aos nossos patrocinadores, a Neorto, o ITC Curitiba, a Capim. Agradeço a Ortoface, um sistema logístico impecável para a sua cirurgia. Você, bucomaxilo, tem uma cirurgia que vai acontecer em breve, está liberado para a Ortoface, leva só o seu carimbo, que a Ortoface cuida do resto, com toda a logística, com uma equipe extremamente bem preparada, com uma estrutura de motores, de materiais impecáveis que a Ortoface propõe. Outro patrocinador que nós temos aqui é o Não Complica, um portal de cursos e treinamentos voltados para a área da saúde. Então, você, profissional, dentista, quer treinar a sua equipe de atendimento, a sua secretária, Não Complica tem cursos especializados para isso. Marketing, direito do dentista, entre outras especialidades que a gente vai ter dentro do portal Não Complica, que pode te ajudar ainda mais com assuntos que a gente tratou aqui agora há pouco. Agradeço a todo mundo que se inscreveu no nosso canal. Se não inscreveu ainda, inscreva-se agora no nosso canal no YouTube. Lembrando que a gente está sempre no YouTube, no Spotify e na TV aberta também, na TV Mais, para todo o Rio Grande do Sul, todas as quintas-feiras a partir do meio-dia. Muito obrigado à equipe aqui que deu esse apoio para nós. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio. Até mais.